Aqui tem uma pergunta de pessoa que não se identifica. Ele diz, como comerciante deve calcular o seu dízimo? Ora, o comerciante compra para poder revender. Vamos admitir que ele tenha uma compra de 10 mil reais e despesas que cheguem, despesa de salário e outras despesas de imposto, que chegue a 5 mil. Então ele tem uma despesa mensal de 15 mil. Ele faturou 30 mil. Ora, deduz as despesas e vai pagar o dízimo daquilo que foi o seu lucro líquido, que são 15 mil, dando então os seus 10%. Temos aqui a irmã Salete. Ela pergunta qual a ligação que tem o carnaval com a quaresma. Quaresma é um assunto religioso e carnaval é um assunto mundano. Então, sempre o carnaval antecede a quaresma. Quaresma são 40 dias que são contados até que se chegue a chamada Semana Santa, ao domingo, quando se comemora a ressurreição de Cristo. Então, contando dessa data para trás, 40 dias úteis, com exceção dos domingos, toma-se uma atitude de contrição, de preparação para a chamada Semana Santa. Então, procura-se fazer um jejum, comer menos, às vezes abster-se de um alimento de que gosta. É um ato ritual da Igreja Católica. Já Carnaval é uma festa mundana, pagã, que tem sua origem lá naqueles cultos de Baco, de Lupércio, de Saturno. Eram deuses pagãos que davam margem a orgias, porque havia o culto sagrado com a prática do sexo e bebidas, como o caso de Baco, que era o deus do vinho. Então aí há uma diferença entre uma coisa e outra. E geralmente na quarta-feira, que começa a quaresma, quarta-feira chamada de cinzas, então há uma manifestação de tristeza pelos erros que a pessoa praticou durante o carnaval. Na verdade, grande parte vai apenas para cumprir um dever religioso. Não tem nada de arrependimento dos erros, das práticas nocivas a que se submeteu, a que passou, porque a disposição para pecar continua. Quando o verdadeiro arrependimento implica no abandono daquilo de que se arrepende. E geralmente isso não acontece. A nossa irmã Salete manda um abraço e diz que chegou atrasada ontem, escutou só o final do programa. E mais uma pergunta, NQI, homem, pergunta, o dízimo deve ser calculado sobre o salário bruto ou líquido? Respondemos, do líquido. Então, a pessoa, por exemplo, ganha R$1.000. Ela tem contribuições sociais, imposto. Isso dá um total de R$100. Vem o lerite com o salário líquido de R$900. O dízimo seria R$90. É muito fácil. O que falta é disposição. Agora vamos responder as perguntas que recebemos e já estão aqui acumuladas. Temos aqui a nossa irmã Janai. Ela diz assim, falar sobre este número 7. O Senhor usava muito, isso quer dizer, na Bíblia, 7 voltas diante da cidade de Jericó, no dia, 7 dias contornando a cidade, 70 vezes 7, Jesus recomendou a Pedro. Então pergunta-se por quê?
Porque, embora não sejamos envolvidos com numerologia, e isso é uma prática divinatória, condenada por Deus em Deuteronômio 18, versículo 9 a 12, repetindo, numerologia, usar números para fazer prognósticos, é uma prática condenada na Bíblia. Está no livro de Deuteronômio 18, 9 a 12. Agora, existe uma simbologia nos números da Bíblia. De modo que essa repetição frequente do número 7 dá um significado que nós chamamos de perfeição ou inteireza. De modo que esse número é empregado assim frequentemente, porque indica um tipo de algo que é levado a um final com êxito, ou uma obra que foi realizada a contento. Então, este é o significado do número 7, e alguns chegam a dizer que 7 é o número da perfeição e é o número de Deus. Tenhamos cuidado com esta colocação de fazer simpatias com o número como se tivesse apoio bíblico. Temos aqui Olga. Ela diz assim, a pergunta: astúcia é corrigível? Ora, a palavra astúcia significa manha. A palavra astúcia significa ardil. Significa sagacidade. E quem é muito prático nisso é o diabo. O apóstolo Paulo recomendou que tomemos toda a armadura de Deus para que estejamos guardados das astutas ciladas do diabo. Capítulo 6 do livro de Efésios, versículos 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui há a astúcia do inimigo. Não negamos que haja pessoas que são astuciosas. O livro de Provérbios faz muita referência a essa atitude condenável. Pessoa manhosa, sagaz, ardilosa, é aquela pessoa que na frente fala de um modo, mas está arquitetando no seu coração atos contra a própria pessoa que às vezes está elogiando. E isso é astuto. E às vezes joga, como diz o ditado, verde para colher o maduro. E diz a Bíblia no capítulo 6 do livro de Deuteronômio que Deus aborrece pessoas que agem assim. O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos. Aqui está o astuto. O coração que maquina pensamentos perversos.
pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os seus irmãos. Tenhamos cuidado, porque é perigoso estar ao lado de uma pessoa que prima pela astúcia. Nós temos aqui outra pergunta de João. Ele cita o livro de Jó, no capítulo 19 e versículo 26. Nesse trecho bíblico, Jó faz menção da sua esperança, da sua expectativa da ressurreição. Ele disse, partindo do versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda na minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Então ele está fazendo aqui uma profissão de fé quanto à ressurreição. Depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. Então quero dizer que aqui está o que realmente é a ressurreição do corpo. É verdade que a Bíblia fala de dois tipos de ressurreição. O tipo figurado, que aparece em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitastes com Cristo, é uma figura da verdadeira ressurreição. É uma ressurreição que nós chamamos espiritual, porque se dá enquanto nós temos vida física. A pessoa com vida física, mas separada de Deus, ela está morta. Simbolicamente separada de Deus, vivendo como se estivesse viva, com todos os movimentos, mas por não ter relacionamento com Deus, essa pessoa é considerada morta. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Tu tens nome de que vives, estás morto. Pessoa que tem aparência de uma vida espiritual, mas é só aparência. Parece que está vivo, que tem relacionamento com Deus, mas na verdade não tem. Então isto é usado por Paulo também em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, quando fala do batismo, que é uma simbologia da pessoa que morre para o pecado e passa a viver para Deus, e é uma figura da ressurreição. Agora, quando falamos de ressurreição no sentido literal, é isto que está dito aqui por Jó. Depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. Isso significa que nós não vamos ser um tipo de pessoas ressuscitadas por sendo clonadas. É igual, mas não é o mesmo. Isso chama-se recriação. Ao passo que ressurreição é a mesma pessoa com o mesmo corpo, como Jó está aqui dizendo. E é isso que vai ocorrer com os cristãos. Este corpo corruptível vai se transformar em incorruptível. Este corpo mortal vai ressuscitar imortal. Ora, Jesus, quando falou da sua própria ressurreição, no capítulo 2 de João, ele fez menção do tipo da ressurreição de que estou falando. Quando os judeus questionaram sobre a autoridade dele para, por fora do templo,
os vendilhões, perguntaram-lhe: com que autoridade fazes isto? Jesus respondeu: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Derribai este templo, o corpo dele, e em 3 dias o levantarei. E realmente, ele ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 24 de Lucas. As mulheres chegaram ao túmulo de Jesus, diz o texto, acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ora, elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Você abre um livro de uma seita e diz assim, vou ler para você o que está escrito no livro Poderá Viver no Paraíso na Terra, edição da Sociedade Torre de Vigia, na página 144. O que aconteceu com o corpo carnal de Jesus? Não encontraram os discípulos o seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Simplesmente Deus escondeu o corpo de Jesus. Não que ele tenha ressuscitado com o mesmo corpo. Como é que ele se apresentou aos discípulos? Então dizem que ele simplesmente se materializou. Parecia que era, mas não era, porque era apenas uma materialização. Aí está uma negação clara, inequívoca da ressurreição de Jesus. Então as mulheres entraram no templo, não encontraram o corpo, ficaram perplexas, e eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Então aqui está uma prova iniludível da ressurreição de Cristo, e é a mesma pela qual Jó vai passar, e por ela também os cristãos. Diz o apóstolo Paulo: a nossa cidade está nos céus, onde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido, ignominioso, para ser igual ao seu corpo de glória. Então, de acordo com o corpo de Cristo, o nosso corpo também terá a mesma coisa. Temos aqui a Aurora, que ela nos pergunta com base em Mateus 10, 34, quando Jesus fala que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Então pergunta ela: Jesus não é a paz? E por que ele falou assim? Então nós queremos dizer que, na verdade, Jesus é a paz. Ele disse, e nós temos repetido frequentemente, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Estas palavras de Jesus, que veio trazer a paz, nos lembram dos títulos que ele tem e que foram mencionados no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 9 e versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros.
Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, esta Jesus veio realmente trazer a paz. Mas como ele diz aqui, não vim trazer a paz, mas espada. Temos que fazer uma distinção entre o propósito da vinda de Cristo à Terra e as decorrências da sua vinda. O seu propósito foi de trazer paz, ou seja, paz com Deus. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Esta barreira, esta separação deixou de existir. Tudo pela fé que depositamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, ocorre que quando aceitamos a Cristo, nem todos que são, por exemplo, nossos familiares aceitam. E aí se dá um problema. A consequência imediata da vinda de Cristo foi separar aqueles que eram por Ele daqueles que eram contra Ele. Separar os filhos de Deus dos filhos deste mundo. Assim como o objetivo de uma amputação é acabar com a dor, ainda o seu efeito imediato é causar dor. De igual modo, a missão final de Jesus é trazer a paz, tanto para o coração do homem como para a terra. E não obstante, o efeito imediato de sua mensagem era separar aqueles que estão no reino de Deus daqueles que estão no reino de Satanás. Então, uma pessoa pode encontrar antipatia da sua própria família quando aceita Jesus como Salvador. E aí fica a pessoa no dilema. Vou continuar minha carreira? E Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Então há duas situações, trouxe paz, mas entre as pessoas que aceitam e não, há essa distinção, esta guerra.